Então, nos últimos anos, o sobrepeso, a obesidade não para de crescer. Do ponto de vista científico, tem um estudo bem bacana, um estudo de 2017, que ele categorizou em 4 principais causas, fenótipos da obesidade. A principal causa de obesidade hoje, de sobrepeso, seria o baixo metabolismo. Por condições genéticas, ela está mais propícia a armazenar gordura do que queimar gordura. Existe também o aspecto do comedor emocional, que é uma fonte muito fácil de dopamina, uma fonte de endorfinas, uma fonte de prazer bacana, que são os alimentos. Outros 2 que também estão presentes em menor grau é a pessoa que tem o excesso de fome. Então tem pessoa que tem muita fome, tem fome o dia todo e acaba comendo por conta disso. Não tem essa percepção do limite. Não tem essa percepção do limite. E não tem essa percepção do ponto de vista químico. Ela não tem os marcadores químicos que deveriam ser liberados no cérebro dela, e isso acaba fazendo com que ela não tenha saciedade. Mas existe essa relação tanto orgânica quanto psicológica no comer. É complexo, é uma relação bem complexa, mas que tem os 2 fatores. Recebemos o Dr. Lucas Galera, médico do esporte, formado pelo renomado Hospital das Clínicas da USP e pós-graduado em nutrologia pela Abram. Falamos sobre como conquistar um emagrecimento sustentável, com 3 pilares essenciais, incluindo o uso inteligente dos medicamentos. Na saúde física, sobrepeso e obesidade aumenta risco de doenças crônicas. Então, aumenta risco de infarto, aumenta risco de AVC, aumenta risco de câncer. No ponto de vista de saúde social, nós temos uma série de impactos aí no sobrepeso, na obesidade. Então as pessoas, elas se sentem muitas vezes diferenciadas, elas se sentem um pouquinho sobrecarregadas socialmente. Isso ainda existe, isso ainda é muito comum. A sobrepeso e a obesidade pode impactar em uma série de padrões de comportamento que propiciam a uma menor saúde mental. Então são pessoas que têm mais compulsão do que a média, são pessoas que têm mais ansiedade do que a média. Isso impacta na nossa saúde no dia a dia. Diante desse cenário todo, é possível perder gordura e ganhar músculo de forma sustentável? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Go On Podcast. Hoje eu falo com o Dr. Lucas Galera. Doutor, tudo bem? Tudo ótimo, você? Tudo ótimo. Certo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado pelo convite. Bacana. O Dr. Lucas, ele é médico do esporte e nutrólogo. Primeira pergunta que eu tenho aqui, dúvida, é o que um médico do esporte faz e o que faz o nutrólogo? Dúvida extremamente comum e eu acabo tendo que te explicar isso algumas vezes aí ao longo das semanas. Vamos lá. O médico do esporte é basicamente um profissional médico, então nós fizemos 6 anos de faculdade, depois a gente faz 3 anos de especialização em medicina esportiva, que é basicamente tratar as doenças, tratar a saúde das pessoas através da atividade física, através da mudança do estilo de vida. Isso não impede da gente utilizar medicações em alguns casos, mas realmente o exercício ele entra como um pilar fundamental, uma base do tratamento das pessoas. Já o nutrólogo, que eu também sou pós-graduado em nutrologia, a gente olha como que a dieta impacta na saúde das pessoas. Então, como que os alimentos que nós comemos, mas principalmente substâncias que estão presentes ali nos alimentos, a gente consegue utilizar de forma suplementar, a gente consegue dar alguma substância, algum nutracêutico para a pessoa, para que ela melhore a sua saúde. Então, isso aí é aplicável desde doenças crônicas até prevenção de saúde, principalmente. É uma combinação perfeita, né? Para uma qualidade de vida, né? Exatamente. E eu vi que o seu tema principal que você trabalha muito, assim, que você aborda no seu trabalho é sobre perder gordura e ganhar músculo, né? Isso é um desafio, hein, doutor? Para todos nós, né? Para todos nós. Quem que não quer, né, perder um pouquinho de gordura, ficar um pouco mais forte, ficar um pouco mais, com uma massa muscular um pouco mais exuberante, né? Isso é muito comum aí na população. Sim. E a nossa população, falando assim de Brasil, o que você tem visto assim no geral? As pessoas estão engordando mais? Como é que está a nossa população? Isso é um padrão mundial, né? Então, nos últimos anos, o sobrepeso, a obesidade não para de crescer. Tem uma curiosidade que eu já vou comentar. No último ano, isso teve uma mudança na América do Norte, mas isso é um papo legal para a gente falar depois das expectativas de tratamento que vão combater a obesidade. Mas até ano passado, né, nos últimos 30 anos, não parou de crescer o sobrepeso, não parou de crescer a obesidade no mundo. São alarmantes os dados, são alarmantes. É mesmo? Só para você ter uma ideia, no Brasil, 1 em cada 3 pessoas tem sobrepeso, ou seja, tem mais gordura do que nós deveríamos ter, e 1 em cada 6 pessoas no Brasil são obesas. Números maiores do que na população mundial, que na verdade é o contrário. Na população mundial, 1 em cada 6 pessoas são obesas e 1 em cada 9 tem sobrepeso. Então no Brasil nós temos mais pessoas com excesso de gordura do que mundialmente falando. Nossa, muito louco, porque a sensação que dá que parece que a nossa população ela se alimenta bem, né?
Apesar de se alimentar bem, o índice de sedentarismo no Brasil ele é mais alto do que em boa parte do mundo. Caramba. Principalmente em grandes centros urbanos, né? Como São Paulo, que a gente está inserido, é muito comum que as pessoas não façam atividade física. Apesar de estar crescendo o número de pessoas praticando atividade física, a gente percebe que isso não acompanha uma diminuição aí no índice de obesidade, no índice também de sobrepeso. Sim. E dá para definir aqui para gente o que seria o sobrepeso e a obesidade? Como que é essa linha entre um e outra? Excelente dúvida. A gente tem duas definições, basicamente. Uma por aquele número que é bem famoso, que é o índice de massa corpórea, que é uma relação matemática entre o nosso peso e a nossa estatura. Nesse índice, né, no IMC, pessoas com IMC acima de 25 até 30 são consideradas pessoas com sobrepeso. Se ela tiver 30,0 ou mais, elas são consideradas como obesas. Então, esse índice de massa corpórea seria a primeira definição de sobrepeso, a primeira definição de obesidade, que é a definição, na verdade, que a gente mais usa na prática. Também temos a definição que é pela composição corporal, né? Então, quantos por cento de gordura nós temos no nosso corpo. Em homens, se esse percentual estiver acima de 25%, em mulheres, se estiver acima de 30% de gordura, também nós consideramos que está acima do normal, está acima do saudável. Tá. O homem é? O homem, 25%. 25%. Mulher? 30%. 30%. Tá. E como é que mede o IMC? Aí, o IMC é simplesmente saber quanto que a gente pesa e quanto que a gente tem de altura. É uma divisão, uma fração entre o nosso peso e nossa estatura ao quadrado. A gente chega num valor, se esse valor for acima de 25, está excessivamente alto. Então, por exemplo, eu tenho hoje 65 quilos e tenho... Vamos fazer um cálculo aqui. Estou com 65 quilos aproximadamente e tenho 169. 169? É. Então, a gente calcula 169 ao quadrado, 169 vezes 169. Deu um valor. Anota aí para mim, por favor. Tá. 2,85. 2,85. E você tem quanto de altura? Eu tenho 169. Desculpa, 169. E quanto você tem de peso? 65. 65. Então, a gente divide 65 por 2,85. 65 dividido por 2,85. 2,85. Isso deu 22,8, que é um IMC normal. 22,8. Perfeito. Índice de massa corpórea dentro dos padrões da normalidade. Dentro do padrão da normalidade. Exatamente. Para alguém que não é um atleta, né? Exatamente. O atleta aí depende muito da modalidade. Aí outras curiosidades bacanas, né? Quanto mais massa muscular a pessoa tem, mais ela tem peso. Então o IMC ele pode dar falsamente elevado, apesar da pessoa estar saudável no contexto que ela tem bastante massa muscular. Então powerlifters, até fisiculturistas têm uma massa muscular acima do normal. Então o IMC dela vai dar de sobrepeso, mas apesar desse sobrepeso ser, na verdade, de massa muscular. E o músculo ele pesa mais do que a gordura, né, doutor? Sim, aproximadamente o dobro da densidade. Então o músculo ele tem o dobro da densidade que da gordura. Então é comum se a pessoa está fazendo uma dieta e ganhando músculo, ver que a balança está aumentando, ela fala, doutor, eu estou aumentando de peso, e aí? Muito comum, muito comum. E tem o contrário também, às vezes a pessoa ela está num plano alimentar, num plano de tratamento, ela mantém o peso, só que ela tem o que nós chamamos de recomposição corporal. Então ela ganha músculo, perde gordura, na balança fica igual, mas ela percebe que as medidas diminuíram, ela fica mais fina, justamente por conta dessa alteração de densidade, que o músculo ele é muito mais denso do que a gordura. Tá. E aí, como é que faz para poder fazer uma avaliação então mais precisa? Por exemplo, se a pessoa está ganhando músculo, ela quer saber realmente se o IMC dela está alto, como é que ela faz para poder ela tem que fazer uma medição localizada? Como que é? Muito mais simples que isso. Nós temos várias metodologias de avaliação de composição corporal. A mais simples e a mais eficaz é a bioimpedanciometria. Ou seja, a bioimpedância, aquele aparelho que a gente sobe, passa uma pequena corrente elétrica no nosso corpo e a máquina calcula quanto que nós temos de massa de gordura, quanto nós temos de massa muscular, quanto que nós temos de água. E ela dá esse valor pra gente. E é bem confiável? Bem confiável. A bioimpedanciometria ela se baseia na ressonância nuclear magnética. Tem mais de 99% de fidedignidade se a gente comparar os dois dados. Então, fazer um exame que dura 30 segundos, ficar lá 2 horas na máquina de ressonância magnética, vai dar um resultado praticamente igual. Coisa, né? Sim. Tá bacana. Agora, quando a gente pensa em obesidade e sobrepeso, quais seriam os impactos para a qualidade de vida? Perfeito. Inúmeros impactos, tá? A gente pode dividir basicamente em 3 esferas: saúde, vida social e saúde física, vida social e saúde mental, né? Na saúde física, sobrepeso e obesidade aumenta risco de doenças crônicas. Então, aumenta risco de infarto, aumenta risco de AVC, aumenta risco de câncer,
né? Várias causas de câncer aumentam por conta aí do sobrepeso, por conta da obesidade. Isso porque na fisiopatologia da doença, ou seja, como que a doença se comporta quimicamente no corpo, a gente aumenta uma questão que nós chamamos de processo inflamatório crônico. Aumenta a inflamação. Se aumenta a inflamação, uma série de doenças, elas têm uma possibilidade maior de surgir ao longo dos anos se a pessoa se perpetuar aquele sobrepeso, se a pessoa perpetuar aquela obesidade. No ponto de vista de saúde social, nós temos uma série de impactos aí no sobrepeso, na obesidade. Então, as pessoas elas se sentem muitas vezes diferenciadas, elas se sentem um pouquinho sobrecarregadas socialmente. Isso ainda existe, isso ainda é muito comum. E do ponto de vista, eu comentei de saúde social, comentei de saúde fisiológica, a terceira... Saúde mental. Saúde mental. Na saúde mental é justamente isso, né? Como que a sobrepeso e a obesidade pode impactar em uma série de padrões de comportamento que propiciam a uma menor saúde mental. Então, são pessoas que têm mais compulsão do que a média, são pessoas que têm mais ansiedade do que a média. Isso impacta na nossa saúde no dia a dia. Nossa, isso deve ser muito complexo, né? Porque muito. Para tomada de decisões. Muito. Tomar decisão muitas vezes no trabalho, na vida pessoal. Com certeza, né? A pessoa, ela ter sobrepeso, ela ter obesidade, automaticamente ela não está tão saudável quanto ela poderia estar se ela tivesse uma composição corporal adequada. Então, algum segmento desse que a gente está comentando vai estar defasado, vai estar aquém do que poderia estar. Está longe de estar com uma saúde ótima. Sim. Agora, voltando na questão da inflamação do corpo, eu lembro que na época do Covid, era uma das coisas que as pessoas ficavam mais receosas, né? De uma pessoa que estava com sobrepeso pegar o Covid, né? Que o Covid já era um processo inflamatório. Muito grande. E já juntava com o excesso de gordura, que é uma inflamação do corpo, né? Exatamente. Por isso que as pessoas que tinham sobrepeso e obesidade, elas tinham um risco maior de Covid moderado e Covid grave, de serem internadas. Sim. Então, era mais comum das pessoas que estavam internadas por Covid terem algum tipo de comorbidade, e a principal delas, a obesidade. Isso porque somou, né? O processo inflamatório do Covid, que já é um vírus aí respiratório com um processo inflamatório acima de outros vírus que a gente conhecia até então, com a obesidade que gera esse processo inflamatório por si só. Então, realmente aumenta o risco de consequências mais graves das doenças. Então, intubação, até a óbito, que foi o que a gente viu bastante durante a pandemia, infelizmente. Com certeza. E com relação ao AVC e as doenças cardíacas, né, e o próprio câncer, são doenças silenciosas, né? Muito, extremamente. Né? Então, pressão alta a gente só consegue ver fazendo medições, fazendo check-ups trimestrais ou semestrais em alguns casos, né? Câncer, tem vários cânceres que a gente só consegue descobrir quando ele já está espalhado, quando ele já tem uma série de consequências orgânicas. E problemas como infarto, tem muitas pessoas que só descobrem quando realmente tem um evento. Elas não fazem um check-up antes para ver se tem algum entupimento coronariano, se tem algum entupimento de artéria. Claro, são doenças que se a gente tivesse check-ups periódicos, a gente conseguiria olhar elas já no começo. Mas o que grande parte da população, infelizmente, não faz esse acompanhamento. Sim. O diabetes também é uma coisa que ela pode estar acompanhando com a obesidade? Muito. Muito. Isso por vários mecanismos, né? Então, o obeso, ele tem o que nós chamamos de aumento da resistência insulínica. Tá. Insulina é um hormônio do nosso corpo que regula o metabolismo do açúcar. Ele faz com quanto de açúcar que nós temos circulante que a nossa célula aproveite, que o nosso corpo aproveite aquele açúcar. Quanto mais gordura eu tenho, menor a ação da insulina no nosso corpo. Então, o nosso corpo ele tem esse hormônio com uma ação diminuída se a pessoa ela é obesa, se a pessoa tem sobrepeso. Então, aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de pré-diabetes também. Se a pessoa, quanto mais gordura ela tem, menos hormônio insulina consegue agir e mais hora o risco de eu desenvolver diabetes. É o pâncreas, né, que produz, né, doutor? É o pâncreas que produz insulina, exatamente. E né? aí ele dispara ele dispara ao contrário, né? Dispara ao contrário. Ele tá sendo tão demandado que ele é sobrecarregado que ele não dá conta de metabolizar o açúcar e aí a pessoa desenvolve diabetes, que nada mais é do que o açúcar em excesso na corrente sanguínea. Ele não consegue dar conta desse açúcar em excesso. É isso que acontece com o metabolismo do pâncreas em quem tem sobrepeso, em quem tem obesidade por muito tempo. Sim. Eu estava vendo estava dando uma pesquisada e saiu uma matéria eu não lembro onde que foi, qual foi o meio. Mas ele estava falando que 75% dos brasileiros terão obesidade ou sobrepeso em 20 anos, cara. Isso é muito alarmante, hein? Muito, muito. Isso são dados preliminares, isso são os dados, se as coisas continuarem como estão, elas realmente vão chegar nesse ponto. E a gente tem que ter muito cuidado como sociedade, como saúde aí populacional para não chegar nisso. Então, acho que é legal, esse número ele é interessante porque a gente quer evitar que ele aconteça.
Olha. Aí eu acho que é bacana até entrar, né? Quais as perspectivas de tratamento dos últimos anos, elas estão sendo bastante inovadoras e bastante resolutivas em diversas pessoas com problema de obesidade e sobrepeso. Então, com os medicamentos que nós temos hoje, se tudo correr bem nos próximos anos, a tendência é que isso ou caia, essa expectativa, ou que não mantenha sem um crescimento alarmante nos próximos anos. Porque aqui fala que 1,2 milhão de morte. Isso é muita gente, cara. É muita gente. E aí, fora as doenças crônicas que a pessoa vai conviver com isso, uma muleta que não sai mais. O diabetes, ela é irreversível, cara. Exatamente. E dependendo da doença cardíaca também, né? E a obesidade não. A obesidade não é irreversível, ela é reversível. Então seria como um dos pilares do tratamento. Acho que para a pessoa que querer começar a ficar saudável, a primeira coisa que ela precisa olhar é a composição corporal dela. Esse é o primeiro ponto. Em que estágio que eu estou? Exatamente. Normalizou a composição corporal? Aí você vai cuidar do resto, aí você vai pensar nos outros marcadores de saúde. Mas é um pilar fundamental, com certeza. Tá. E aí uma dúvida que eu tenho aqui é quais seriam os fatores que causam o sobrepeso e a obesidade? Perfeito. Tá? Do ponto de vista científico, tem um estudo bem bacana, um estudo de 2017, que ele categorizou em 4 principais causas fenótipos da obesidade. Então nós chamamos de fenótipos. É um estudo bem bacana que a gente mudou até a percepção do tratamento. Então, o principal causa de obesidade hoje, de sobrepeso, seria o baixo metabolismo, o baixo metabolizador. O que significa isso? Por condições genéticas, por condições ligadas aí ao DNA da pessoa, ela está mais propícia a armazenar gordura do que queimar gordura. Então, o metabolismo lento. O metabolismo ele é mais lento do que deveria. Tem pessoas que comem um pouco e mesmo assim engordam. Por quê? Porque o metabolismo dela é propício para armazenar gordura. Tá. Essa é a principal causa de obesidade hoje. Existe também o aspecto do comedor emocional. Então, aquela pessoa que ela come emocionalmente, isso está muito presente na nossa população, principalmente aqui em São Paulo, excesso de carga de trabalho, excesso de demandas no cotidiano, né? Esse acúmulo gigantesco de informação, a pessoa acaba não processando bem e ela acaba descontando isso na comida, que é uma fonte muito fácil de dopamina, uma fonte de endorfinas, uma fonte de prazer bacana, que são os alimentos. Então, comedor emocional seria esse segundo fenótipo da obesidade. Esses 2 são os principais, tá? Outros 2 que também estão presentes em menor grau é a pessoa que tem o excesso de fome. Então, tem pessoa que tem muita fome, tem fome o dia todo e acaba comendo por conta disso. Então, isso também é um fenótipo relacionado ao excesso de peso. E, por fim, existe o intestino faminto, que é a pessoa que... eu estou fazendo uma tradução do inglês daquele artigo que eu comentei. Então, o hunger gut, que nós falamos, que é o intestino faminto, que é a pessoa que come, ela acaba não ficando saciada. Olha. Então, tem pessoas que comem aquele pratão, não está saciado ainda, continua comendo. E isso geraria aí... Não tem essa percepção do limite. Não tem essa percepção do limite. E não tem essa percepção do ponto de vista químico. Ela não tem os marcadores químicos que deveriam ser liberados no cérebro dela, e isso acaba fazendo com que ela não tenha saciedade. Louco isso, né? Muito louco, velho. Louco isso. Caramba. Então essas são as 4 causas. Aí qual que é a ideia do médico, bem capacitado para isso? É identificar dessas 4 causas, qual que está mais pronunciado em cada pessoa. E, geralmente, na prática, todo mundo tem um pouquinho de cada coisa. As pessoas com sobrepeso e com obesidade, todas elas têm um pouquinho desses fenótipos. Sim. Mas tem sempre 1 ou 2 deles que são os que mais corroboram para o quadro, e o tratamento ele justamente visa corrigir isso e fazer com que a pessoa emagreça. No caso aqui do baixo metabolismo aqui, que ele processa, é uma proteção do corpo que ele tem? Sim, isso é da nossa herança genética de centenas de milhares de anos atrás, que a gente não tinha comida disponível todos os dias, facilmente disponível. A gente passava por longos períodos aí de jejum e o corpo precisava armazenar a gordura, né, justamente para ter essa energia para a gente não vir a óbito. É basicamente um mecanismo de proteção do corpo para se manter vivo na falta de alimentos. Como isso não acontece na sociedade mais, né, graças a Deus. Que bom. Hoje nós temos um outro problema decorrente dessa adaptação, que é justamente o excesso de acúmulo de gordura. E o corpo, né, o cérebro, ele acostuma muito rápido, né, com essas coisas, né? Muito. Então, e cria um padrão, né? Exatamente. E aí somou, né, com o aspecto da comida que gera um pouquinho mais de prazer, comidas industrializadas, doces. Isso gera realmente um prazer lá mais primário no nosso cérebro e as pessoas acabam buscando isso como uma fonte principal disso, né? E é complexo, porque como você falou, né, junta aí o prazer, o doce, as farinhas, né, que são fontes, né, que trazem uma coisa bacana quando você come. E às vezes aliado a uma insatisfação emocional, né?
Exato. A pessoa ela tenta descontar, ela tenta buscar no alimento alguma coisa que está faltando nela. Então, no caso, né, quimicamente falando, seriam as endorfinas, mas existe essa relação tanto orgânica quanto psicológica no comer. É complexo, é uma relação bem complexa, mas que tem os dois fatores. Tá. Geneticamente, assim, você tem visto pessoas que vêm de famílias, pai e mãe já tem uma tendência à obesidade, os filhos, e vem gerando ali todo um processo também, né? Exatamente. A gente tem uma série de genes que já são bem genes conhecidos que aumentam o risco da pessoa ter obesidade. Quando a gente nasce, nada é 100% de certeza. A gente pode ter um risco genético gravíssimo de alguma coisa e mesmo assim não ter aquela doença. Então esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. Às vezes a pessoa tem... Toda a família dela é obesa e ela pode ser magra, ela pode ter uma composição corporal saudável, porque é um risco. Não é o 100%, não é o 0%. Sempre vai estar no meio termo ali, né? Eu gosto de falar que na medicina não existe o 100% e o 0%. Existe sempre alguma... Nunca é tudo ou nada. Sempre tem o meio termo, sempre tem uma questão matemática lá envolvida de possibilidade. Mas voltando à pergunta inicial, né? Se a pessoa ela tem pai e mãe obeso, a chance dela ter obesidade realmente é bem acima de uma pessoa que tem os pais com IMC normal. Isso acontece por genes que estão relacionados principalmente com o metabolismo lento, que é o que a gente comentou agora há pouco. Tá. Né? E diante desse cenário todo, é possível perder gordura e ganhar músculo de forma sustentável, né? Porque tenho visto muita gente fazendo dietas mirabolantes, entra no exercício às vezes excessivo, como a gente tem visto muito no crossfit, né? Não estamos falando mal do crossfit, mas a forma como as pessoas fazem de maneira excessiva pode fazer mal para a saúde. E eu acho que o ponto aqui é, por onde começar? Maravilha. E por mais banal que pareça ser, que as pessoas geralmente ignoram e não fazem, é sempre começar do básico. As pessoas tendem a simplificar uma situação, então elas tentam pegar um pilar, elas tentam pegar uma muleta para justamente conseguir o objetivo delas. Eu vou dar um exemplo, né? Então a pessoa acha que com a dieta ali, com o jejum intermitente, ela vai emagrecer sem verificar o resto. A pessoa acha que vai ganhar massa muscular se ela for todo dia na academia, mas ela não dá valor para qual treino ela está fazendo, para qual intensidade que ela está fazendo, e ela também não dá valor de como está o estado de saúde dela atual para começar a ganhar massa muscular. Então, o grande erro é justamente eu valorizar um ponto específico e esquecer dos demais. E quais são esses outros pontos? Então, falando do básico. Primeiro, eu sempre falo que a gente for para pensar numa pirâmide de saúde. Primeiro é verificar como está a saúde da pessoa. Vou te dar um exemplo. Às vezes a pessoa tem um problema da tireoide, que é uma glândula que está aqui no pescoço, e ela não sabe disso. Ela nunca fez exame, ela não sabe. E ela treina e ela vê que ela tem dificuldade de ganhar massa muscular. Porque ela nunca foi no médico, nunca fez um check-up, nunca diagnosticou um problema na tireoide. Então ela já tinha lá um problema lá no passado que justifica ela não ter ganho de massa muscular. Então o primeiro pilar para qualquer pessoa que queira melhorar a saúde é verificar qual que é o status atual de saúde dela. Antes de começar a atividade física, antes de começar a dieta, ela precisa saber como está o estado de saúde dela atual. Verificado isso, aí ela vai para os pilares do estilo de vida. Então, qual exercício que eu vou fazer, quanto de exercício eu vou fazer, como que se eu vou ter suporte ou não, se eu vou para uma atividade A, B ou C, tudo isso de acordo com o objetivo dela. Então, se a pessoa quiser ganhar massa muscular, nada melhor do que a musculação. Se a pessoa quiser, por exemplo, ela quer ganhar um pouco de massa muscular, mas ela também tem alguns problemas de coordenação motora, o Pilates se torna uma opção. E assim por diante. A gente pode falar isso de diversas modalidades esportivas. Frente ao objetivo dela e também à saúde dela, ela vai modular a dieta. Todos nós precisamos ter uma dieta estruturada. O que significa dieta estruturada? É a gente saber minimamente o que a gente come, o que a gente está colocando para dentro. Então, basicamente, eu tenho que saber o que é um carboidrato, o que é uma fonte de proteína mais magra, quais são alimentos que trazem alguns micronutrientes, ou seja, minerais, vitaminas que são importantes para mim, qual shake tomar, qual suplemento tomar. Tudo isso entra no pilar de dieta estruturada. Então, tendo a saúde lá, que é a base da pirâmide, tudo checado, tudo ok. Tendo estilo de vida ok, tendo uma dieta ok, a tendência é de ter resultados. Subindo a pirâmide, aí nós vamos para a parte de medicamentos, se precisar, e de suplementos. Mas sempre não esquecendo da base. Então, acho que as pessoas realmente erram esquecendo a base. E por que na dieta as pessoas não conseguem seguir? Perfeito. Vários fatores corroboram para isso. O principal é, olha que interessante. Eu comentei no começo que as pessoas buscam prazer na comida. Verdade. Isso é natural de todo ser humano. E para uma pessoa seguir uma dieta por longo prazo, ela precisa ter um pouco de prazer na comida. Todos nós. A gente precisa gostar do que a gente está comendo. Então, um erro que eu vejo muito
comum aí no dia a dia, as pessoas fazendo lá o arroz com frango ou só salada e frango, come isso 2 semanas, emagrece lá 2 quilos e para. Puta, frango é muito ruim, cara. Porque ninguém consegue comer a mesma coisa todos os dias. Ninguém consegue, tá? Os que conseguem, ótimo, mas seria melhor. Com certeza, a possibilidade deles sustentar isso a longo prazo seria melhor se ela tivesse prazer. Então tem que ter uma diversidade alimentar, tem que ser bem temperado, tem que ter um cozimento, tem que ser uma comida com um cozimento adequado, com um preparo adequado para ela ficar palatável. Então, ter uma dieta palatável, eu diria que é um ponto fundamental que às vezes as pessoas não valorizam tanto para seguir na dieta. E como que eu consigo equilíbrio, né? De ser palatável, de eu não pedir lá o hambúrguer e de eu comer por exemplo, uma carne ou um peixe com alguma fonte de carboidrato, uma batata e fique gostoso. Um modo de preparo. Isso a gente consegue, né? Algumas linhas nutricionais atuais fazem justamente esse ajuste de o que eu coloco na comida para ela ficar palatável e estar dentro do que eu preciso comer no dia. Então, quanto de óleo eu posso colocar, quanto de manteiga eu posso colocar. Isso existe esse cálculo. Isso é importante, porque tem que ser sustentável. Exatamente. Olha, eu nunca fui em um nutricionista, porque meus amigos, alunos vão, né? E quando eles mostram aquela tabela, eu olho para aquilo e me dá uma canseira. Já, só de olhar, né? Aquela regra ali. Cara, ou eu tenho que ganhar muito dinheiro para fazer isso aqui, ou eu tenho que parar tempo da minha vida para ir lá ficar me dedicando à cozinha. Fazendo feira toda semana. E é difícil, meu. É muito difícil, porque você tem que fazer um negócio... É um equilíbrio entre gostar, como você falou, e ter a capacidade de realizar também, porque não é fazer 1 mês ou 2, perder ali uma quantidade de quilos e depois voltar para o normal, né? A ideia é que se perpetue durante a vida. É claro, né? Dependendo do objetivo ali, né? Os micro-objetivos da pessoa, ela vai ter que aumentar a ingesta calórica, diminuir. Mas a ideia é manter uma dieta estruturada para a vida. Sim. Eu gosto muito de ir na clínica comentar assim com o paciente, né? 80% do tempo você faça escolhas qualitativamente boas. 20% do tempo, se eu for, né, num evento social, se eu for comer alguma refeição livre, né, aí tem o conceito do que é refeição livre, né, basicamente uma refeição que está fora do meu plano estruturado, né, fora daquela base mais saudável, não tem problema, contanto que 80% do tempo a gente siga. Essa regra dos 80% ela está muito presente na saúde e a gente vê que os resultados a longo prazo são bons. Então, para a pessoa sustentar uma dieta também, né, saudável, é interessante que ela tenha algumas saídas mais que programadas. Então, se ela for sair na sexta-noite, né, o esposo ou a esposa foram tomar uma taça de vinho, né, um queijo, né, considerando que elas não têm intolerância à lactose, considerando que não tem nenhum problema de saúde que evite, que contraindique, não tem problema, contanto que 80% do tempo eles façam algo que seja mais saudável para o corpo, para a saúde deles. Tá. E qual seria o vilão que a pessoa tem que fugir da alimentação? Sei que a tua especialidade é o... Né? Você é um nutrólogo, mas você recebe pessoas o tempo todo e você deve trabalhar junto com um nutricionista, né? Sim. Em termos de alimento, o que as pessoas teriam que fugir? Olha que interessante isso. A resposta um pouco contraintuitiva. Não existe um vilão absoluto. Tá. Não existe. Teoricamente, todo mundo pode comer tudo. Olha, as quantidades vão alterar bastante e dependendo do objetivo das pessoas, do objetivo que ela tiver, algumas coisas vão ser mais contraindicadas. Tá. Então vamos dar 2 aspectos aqui. Então a pessoa quer emagrecer. O que seria interessante ela cortar ou ter muito reduzido na dieta? Açúcar refinado e carboidrato simples, né, que é a farinha branca. Então se ela reduzir isso, a chance dela emagrecer aumenta. Não precisa zerar. Obviamente, não precisa zerar, mas seria interessante ela reduzir o consumo de açúcar refinado se ela tiver num plano de emagrecimento. Por quê? Ele traz mais energia para o corpo, é isso? Sim, traz, só que o problema do açúcar refinado relacionado aos outros tipos de açúcar é a velocidade de absorção e a falta de outros nutrientes. O açúcar refinado ele aumenta a insulina, que é aquele hormônio que a gente comentou lá do pré-diabetes. E olha que interessante, o aumento, picos de insulina ao longo do dia bloqueiam a minha queima de gordura naquele momento. Então você pode até falar, Lucas, se eu comer um pouquinho de açúcar agora, vai impactar alguma coisa no meu plano de 3 meses de emagrecimento? Não. Mas se você repetir isso todos os dias tendo esses picos de insulina, realmente a sua queima de gordura vai ficar em déficit do que poderia estar. Então, se a pessoa evitar o açúcar, ela faz com que mais tempo das 24 horas fique realmente com uma queima de gordura mais sustentável e que o resultado dela seja melhor. Basicamente isso. Sim, e é interessante você estar falando, porque o cérebro ele vicia no açúcar. Muito. Se eu ficar, por exemplo... Você entra num ciclo. Se eu começar a comer doce, depois do almoço, como um docinho ali, um brigadeiro, um negócio. Amanhã meu corpo vai sentir falta. De novo. E ele pede. Exatamente. Se eu ficar 1 semana, 2,
sem consumir açúcar, o meu corpo acostuma. Eu noto essa diferença em mim. Muito. E é muito rápido essa adaptação, né? E olha que interessante, a gente consegue usar isso a nosso favor. Então, tem muitas pessoas que têm uma preferência aí para o paladar doce. O que nós fazemos lá na clínica? A gente oferece para as pessoas alguma opção doce, seja ela zero açúcar, com algum adoçante um pouco mais natural, para ela ter naquele momento. Só que ela escolhe, em vez dela comer o chocolate ali tradicional, Lacta, né, um diamante negro, ela come uma barra de proteína, algum doce fitness, que seja feito com açúcares naturais ou com algum tipo de adoçante natural, e que ela tenha esse prazer e ao mesmo tempo ter uma escolha melhor do que a outra. Interessante, muito legal. E aí, voltando no comedor emocional, é possível mudar a chavezinha do cérebro dele para ele poder virar? Que pergunta excelente, tá? Essa chave, ela pode... Aí, eu gosto de falar que eu sou muito um profissional do meio termo. Eu não tenho muitos extremismos nas minhas condutas, né? Isso durante a minha formação eu tive essa linha, né? Uhum. Nós temos duas formas de tomar essa decisão. Vai ter pessoas que vão falar para você, Washington, é simplesmente tomar a decisão, né? Eu posso escolher tomar esse café, posso escolher tomar essa água, eu escolho o que eu quiser. Eu posso tomar um café ou água. Uhum. Se a gente não considerar o ambiente químico cerebral, ou seja, né, da bioquímica cerebral, realmente parece simples essa escolha. Eu quero tomar água ou café. Sim. Só que em pessoas... Agora vamos falar de obesidade, que é um quadro um pouco mais grave. Em pessoas com obesidade, que tem aquele fenótipo ali do comedor emocional que a gente comentou anteriormente, existe uma série de desbalanço de neurotransmissores. O que significa isso? A pessoa, ela tá tão viciada em açúcar, ela tá tão viciada em alimentos palatáveis, que isso gera realmente uma relação de dependência química. Existe uma certa relação de dependência química a esse alimento mais palatável. E quimicamente, tudo na cabeça dela tá falando, pegue a versão que não é saudável das escolhas que você tem naquele dia a dia. Então, falar para uma pessoa dessa, que é simplesmente uma escolha, é um pouco complexo de afirmar. Por quê? Porque tá tudo quimicamente falando para ela escolher uma coisa e não a outra. Óbvio, é uma escolha? Mas existe tudo pendendo para um lado e muito pouco para o lado mais saudável. Como que a gente vira isso, tá? Então, pessoas com obesidade, que tem um aspecto de comedor emocional, nós começamos um tratamento. Existem várias opções hoje, né, na indústria farmacêutica para fazer com que facilite essa escolha. Então, eu consigo quimicamente facilitar essa escolha. Como? Por exemplo, gerando no cérebro dela substâncias químicas que dão prazer e que independem da alimentação. Se a pessoa já tiver com um equilíbrio desses neurotransmissores que nós falamos, né, serotonina, dopamina, etc., vai facilitar a escolha dela do alimento saudável para o não saudável. Tá. Então, a minha visão é ensinar a pessoa o que era ou não saudável, para pessoas que têm realmente um componente de comedor emocional muito grande, sim, tratar medicamentosamente até ela se habituar. Aí sim, se ela repetir esse hábito por meses, vai ficar muito mais fácil ela escolher a água do que o café aqui no nosso exemplo. Eu vou voltar nessa questão do medicamento, tá? Que isso é uma coisa que eu tenho bastante dúvida. Perfeito. Mas você teria alguma outra dica, por exemplo, para quem hoje está assistindo esse podcast que não pode tomar um medicamento agora, ou não tem condições de ir no médico. Perfeito. Para fazer toda essa avaliação profunda, pessoal, individual. Perfeito. E se ela já percebeu, porque às vezes tem um detalhe aí que deve ser muito difícil, você perceber quando que você é um comedor emocional. Uhum. Eu achei um ponto importante, a pessoa se auto-perceber dentro daquela situação, daquela bolha. Sim. Uma vez que ele percebeu, existem algumas dicas que você daria aqui para ela ir mudando a conduta dela aos poucos e percebendo? Como é que ela poderia fazer? Com certeza, tá? Claro que isso é uma avaliação um pouco mais complexa, então que nem você comentou, né? Olha que todos nós temos algum grau de comedor emocional. Todos nós temos algum grau. Se isso é uma doença ou não, depende do qual impacto disso na nossa saúde. Tá. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, todos nós temos em algum momento do nosso cotidiano esse comedor emocional. Qual que é para uma pessoa que se encontra, então, vamos lá, uma pessoa que está com sobrepeso, está com obesidade, quer emagrecer, e ela percebe que todo dia que ela chega lá na casa dela, ela taca a geladeira e vai naquilo que não é saudável. Uhum. Primeira coisa que eu faria é adequar o ambiente dela e dificultar hábitos ruins e facilitar hábitos bons. Legal. Então, é simples.
quero comer melhor na minha casa, eu coloco na minha casa apenas alimentos saudáveis e não coloco alimentos não saudáveis. Então aquele chocolate que eu tinha, eu deixo de comprar. Aquela bolacha, eu deixo de comprar. O que eu vou deixar na geladeira? Eu vou deixar fontes de proteína, eu vou deixar algum carboidrato saudável, um arroz, uma batata doce. E de doces eu vou ter frutas na minha casa. Legal. Então, o primeiro ponto que eu falaria para essa pessoa é facilitar a escolha saudável, tendo ela disponível e não tendo disponível a versão não saudável. Ela já mexe na ambiência e deixa tudo pronto. No ambiente dela. Então, para a pessoa que não tem, né, que não consegue ter esse acesso agora a um diagnóstico médico mais aprofundado, modular o ambiente dela é o primeiro passo. Porque quando dá o target emocional dela, o disparo ali, a adrenalina, ela já vai direto de maneira impulsiva. Impulsiva. Então, por exemplo, eu fiz um post desse faz uns 2 meses no meu Instagram, né? Na minha casa eu acabo comprando bastante, como eu não tenho tempo de cozinhar, eu compro bastante marmita congelada. Se eu chego cansado do trabalho, 8 da noite, e eu tiver um hambúrguer do que eu comi 2 dias atrás, sei lá, um pedaço de pizza do dia anterior lá na pizza, né? A pizza na geladeira. E se eu tiver a marmita, eu vou na pizza. Então como que eu não pego a pizza? Não tendo ela inicialmente lá na minha geladeira. Você vê, eu não tenho... qual que é o meu ponto fraco? Bala de goma da Fini, cara. Pronto, Fini ou outras marcas aí. É uma desgraça. Puta, cara, eu não compro porque é um perigo, velho. Se eu deixar dentro de casa, eu acabo com tudo. Exatamente. É ter disponível. Então, evitar a exposição àquele hábito é um dos primeiros pontos. Eu faço isso. Eu tiro isso da frente. Bom, então esse é o primeiro ponto, né? É como que a gente vai trabalhar uma alimentação mais consciente, né? Perfeito. Podemos ir para os exercícios? Com certeza. Tá? E aí, por último, a gente vai deixar lá os remédios, né? Que acho é outro ponto de dúvida, né? Exatamente. E que também o exercício ele tá na base, o remédio não. Olha que interessante. Tá. Olha que interessante. Tá. E aí, o que vocês orientam de exercícios? Como é que é feita a orientação para alguém que está realmente com sobrepeso? Como é que funciona esse processo todo? Maravilha. Eu tenho recomendações que são catalogadas pela Organização Mundial da Saúde e tenho recomendações que são catalogadas pelas sociedades, né? Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e por aí vai, né? No geral, eu sempre gosto, como a gente está falando aqui para o grande público que está escutando o podcast, eu gosto de falar o que a Organização Mundial da Saúde comenta. Tá? Então, para pessoas que querem se manter saudáveis e que querem buscar o emagrecimento, o que é recomendado? Que a gente misture exercícios resistidos, que é o termo técnico para musculação, o termo técnico exercícios que envolvam carga, né? Crossfit, pilates, uma série de exercícios já estão nessa categoria, junto com exercícios aeróbios, que são os cardiovasculares, caminhada, corrida, natação. Então, a gente ter uma mescla dos dois é o que a gente tem como saudável para quem busca emagrecimento. E aí, quanto desses dois? Existem as metas ideais, e aí, de acordo com a capacidade física de cada pessoa, a gente tem uma progressão individual nesse sentido. Mas quais seriam metas para as pessoas? Pô, eu tenho um número para chegar como alvo. No mínimo, 3 vezes exercícios resistidos por semana, 3 vezes por semana. E no mínimo 150 minutos de exercício cardiovascular, exercício aeróbio, por semana. E esse exercício aeróbio ele tem que ser de moderada intensidade. Já comento o que seria o moderada intensidade. Então, esses seriam números alvos para quem busca emagrecimento ter no mínimo na semana. Pode ser mais que isso, mas isso seria o mínimo aceitável para ter realmente um impacto bacana na saúde. Tá, então nós teríamos aí 3 de carga, né? 3 vezes carga. Isso. Seria uma musculação ou um pilates. Perfeito, um crossfit. Um crossfit e o outro aeróbico puro. Puro. Que aí seria natação, corrida. E aí entra também algumas atividades coletivas. Então, vôlei, futebol, tênis, dá pra considerar como cardio. Caminhar entra? Caminhar entra. Só que aí o caminhar entra. Qual que é o porém da caminhada? É que ela tem que ser de moderada intensidade. O que é moderada intensidade? A pessoa tem que começar a ficar ofegante naquela atividade física. Tá, o batimento cardíaco tem que ir a partir de quanto? Excelente pergunta. Existem fórmulas que calculam isso de forma aproximada, mas para saber os batimentos cardíacos exatos, eu teria que fazer um teste chamado ergoespirométrico. É aquele teste da esteira, que a pessoa vai na esteira, né, com todos os eletrodos cardíacos, junto com um bocal para a gente ver as trocas gasosas. Tá. Cada pessoa tem uma frequência cardíaca individual para falar se ela é moderada intensidade. No geral, para dar um número aqui aproximado, a partir de 122, 128 batimentos por minuto, na maioria da população. Mas isso pode variar de acordo com esse teste que eu acabei de comentar.
Então, mas qual que é uma maneira subjetiva da gente falar o que é moderada intensidade? A pessoa tem que começar a ficar ofegante. Então, é mais fácil falar o que não é moderada intensidade. Se eu for caminhar com o meu cachorro na rua ou andar no shopping, isso é leve intensidade. Não conta, né? Não conta como esses 150 minutos. Tá. Teria que ser uma caminhada rápida, teria que ser realmente quase que um trote para nós considerarmos como moderada intensidade. Tá. E como é que funciona a relação entre eles? Faz um dia uma parte mais aeróbica, no segundo dia faz carga, no terceiro dia... Como que você aconselha intercalar isso? Também excelente pergunta. Nos estudos, né, nos estudos populacionais grandes, independe. Então, independe se eu fizer isso após o exercício de musculação, se eu fizer antes, se eu fizer em tempos separados. Para o resultado final, que é emagrecimento, não importa. O que importa é o volume semanal. Tá. Na prática, o que eu recomendo? Se a pessoa tiver disponibilidade de tempo, eu faria em sessões separadas. Então faz, por exemplo, de manhã o cardio e no final da tarde a musculação. Isso por qual que é o racional por trás dessa recomendação? Que a pessoa vai ter mais energia para focar naquele estímulo. Então ela vai ter, se ela emendar tudo, se a pessoa, o que é comum, né? A pessoa faz um treino de musculação, emenda com cardio. Ou o contrário ainda, né? A pessoa às vezes começa na esteira, faz 20 minutos e aí vai pro treino de musculação. Qual que é a desvantagem nessa organização? É que você perde energia naquele segundo treino que você vai fazer emendado, sim, você já perde um pouco de energia. Eu gosto de separar. Separar, né? Mas em termos de resultado bruto populacional, independe. O importante é fazer isso aí. Tá. E tem recomendação para horário? Quero dizer de horário assim, antes da refeição, depois da refeição? Excelente, tá? Isso também tem um caráter individual. O que a gente recomenda? Que a pessoa não tenha feito uma refeição grande pelo menos 1 hora antes da atividade física. Tá. Então, até uma hora antes, sólidos, né? De 1 hora até em 60 minutos, só se for alguma coisa realmente mais leve. Mas aí eu puxo até o gancho, né? Se a gente for falar também hoje em São Paulo, todo mundo trabalha para burro, todo mundo tem uma rotina muito exaustiva, muito estressante. Se nós colocarmos a atividade física de manhã ou na hora do almoço, o nosso mental ele é muito impactado positivamente. Por quê? A atividade física ela libera endorfinas. Olha que interessante. As mesmas endorfinas que eu comentei, né, do comedor emocional, que eu comentei da pessoa que busca aí, suprir um pouco da ansiedade dela através da alimentação, ela consegue, se ela treinar o cérebro dela, ela consegue ter esses neurotransmissores oriundos da atividade física. Isso não é do dia para a noite, a pessoa precisa se acostumar com aquela atividade física para ter essa liberação de neurotransmissores. Então, isso é muito comum, por exemplo, em corredores amadores. A pessoa começa a correr, pega gosto e não para mais. Por quê? Porque a corrida gera prazer. A corrida gera uma sensação de recompensa após a atividade física. Então, se a pessoa tiver isso de manhã ou na hora do almoço, o dia dela já é mais endorfinado, ela encara melhor os problemas. Ela toma melhores decisões. Se vier um problema dela com ela, naquele estado fisiológico mais calmo, mais sereno, ela vai automaticamente resolver aquele problema de uma melhor forma, de uma maneira mais eficaz. Então eu sempre recomendo, se você está buscando um benefício mental da atividade física, fazer de manhã ou na hora do almoço. Cara, isso é legal. E eu noto, por exemplo, eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, mais ou menos, o primeiro, uns 2 anos, quase 3 anos atrás. E até lá, eu fazia pouca musculação. Fazia, parava. E lá eu comecei a fazer musculação após o caminho, porque eu vi que eu tinha que fortalecer músculo. Perfeito. Eu comecei a sentir dores em lugares que eu achava que não tinha. E aí foi muito interessante, porque eu não parei mais. Tem mais ou menos uns 3 anos que eu faço musculação semanalmente. Quando eu não faço, eu sinto falta. É isso. Eu durmo melhor. Eu consigo começar meu dia com mais energia. Cara, tudo muda mesmo. O exercício modula como o nosso corpo reage. Ele modula. Então, tem que ter. Todos nós temos que ter. E você vê, né? Quando a gente faz e deixa de fazer, igual foi seu caso, percebe a falta a diferença que faz. É isso mesmo. A diferença que faz. E aí, essa quantidade de exercício, que a gente fazendo aí mais ou menos o quê? Para começar a modular os neurotransmissores, seria a partir de quantos meses, mais ou menos, que os estudos recomendam? Olha que interessante. Isso semanas. É mesmo? Semanas. Uma pessoa... Olha que... Isso é um dado bem legal. Existem algumas valências musculares que... Valências são características musculares que a gente estuda ao longo da adaptação ao exercício físico. Tá. Se uma pessoa que é sedentária começar a musculação hoje, daqui a 2 semanas ela vai estar 30% mais forte. Legal.
E olha que interessante, essa força não é oriunda de uma massa muscular maior. É simplesmente porque ela tem uma conexão cerebral com o músculo que antes ela não tinha. Tava inerte, tava apagado lá. Então se a pessoa, ela tá, por exemplo, ela nunca fez um agachamento na vida, se ela começar a agachar essa semana, ela vai ter mais força nas pernas do que ela teria se ela não tivesse esse treinamento físico. Então, para responder a sua pergunta, em quanto tempo ela consegue ver esses benefícios? Neurotransmissores basicamente imediato, no mesmo dia, ganho de força 2, 3 semanas e por aí vai. É rápido. É muito rápido. E aí, pelo que veja se faz sentido o que eu vou perguntar para você aqui ou não. Existe um componente genético ali do corpo de armazenar gordura, né? Que você estava falando, né? O corpo ele acostuma ali, né? E o cérebro tem uma composição aí. Perfeito. Uma vez que eu começo a fazer atividade física, eu vou alterando essa minha maneira de controlar essa energia no meu corpo? Com certeza, tá? Aí, olha o que responde essa pergunta. A gente estava falando de genética aí, que são coisas que a gente nasce, né? Existe a epigenética. Epigenética? Epigenética. Qual que é o conceito de epigenética? É como que o que eu faço no meu ambiente, ou como que eu exponho o meu corpo, modula a genética. Ou seja, atividade física, dieta saudável, manejar o estresse, praticar meditação, ter uma espiritualidade trabalhada, isso modula a minha epigenética. Então, apesar da gente ter o nosso DNA que já fala por nós o que nós vamos ter desde o nosso nascimento, a gente consegue modular até certo ponto com a epigenética. Olha. Claro que é uma modulação até certo ponto limitada, mas existe essa modulação. Muito bom, hein? Isso é muito bacana de ser estudado e a gente cada vez mais dá valor para o nosso ambiente, como que a gente consegue modular aquilo que nasce com a gente. Puxa, que legal. Você falou uma coisa legal aqui, você falou de perna, né, da força da perna. Perfeito. Eu já vi comentários que falam que quem tem perna forte tem uma propensão à longevidade, né, e saudável. Ok. Isso confere ou não? Sim, sim. Mais de 60% da nossa massa muscular está nos membros inferiores, basicamente, tá? Dependendo do biotipo da pessoa. Se a pessoa tem uma perna forte, automaticamente ela tem mais massa livre de gordura, mais massa magra. E a massa magra, sim, ela está relacionada com uma longevidade maior. Então, falar que uma pessoa com uma perna forte vive mais, está correto, porque é uma pessoa que tem uma perna forte, geralmente tem uma massa muscular mais elevada. Se a massa muscular é elevada, ela vive mais. Tá. Claro que a gente está falando do ambiente de pessoas comuns, né? Pessoas saudáveis. Não estou falando do extremo. Tudo que a gente fala de alta performance, então fisiculturismo, outras atividades, aí realmente aí não é tão bem assim de longevidade. Mas para uma pessoa que realmente ela é mais forte porque ela pratica, por exemplo, uma corrida, um ciclismo, ela realmente tende a ter uma longevidade mais prolongada. Bom, podemos entrar agora nos suplementos? Vamos lá. Que é uma grande dúvida e eu acho que tem uma febre das pessoas tomarem suplementos hoje, né? A facilidade que a gente tem, os estudos tecnológicos, né? Há um avanço muito grande. Sim. Isso facilita demais, porque é extremamente difícil, depois eu quero entrar mais na frente, a questão da proporção de proteína e gordura. É difícil alcançar isso com um alimento normal, né? Sim. E aí a minha dúvida é, o que você recomenda, o que se utiliza mais hoje de suplementos no dia a dia das pessoas que querem manter um peso saudável, que tem uma saúde saudável, que quer manter um peso ali dentro de uma normalidade? Maravilha, tá? Eu começaria primeiro retomando o conceito de suplemento, né? Suplementando, eu estou suplementando, ou seja, eu estou dando algo que estava faltando no meu normal para gerar um benefício com aquele nutriente que eu estou dando a mais para o meu corpo, tá? A indústria de suplementos no Brasil, nos últimos 15 anos, subiu drasticamente. Antes os Estados Unidos eram referência disso. Verdade. Hoje a gente tem várias empresas nacionais plenamente capacitadas, com uma excelente qualidade também no mercado, tá? Existem aí, quando a gente fala de suplemento, nós falamos nos níveis de evidência de cada categoria de suplemento. O que significa isso? Tem suplementos que têm mais estudos com aquele suplemento. Então, eu vou citar, por exemplo, creatina, whey protein. São suplementos que são amplamente estudados no mundo, né, globalmente, e que têm uma eficácia comprovada. E a gente vai descendo esses níveis de evidência científica para outros suplementos. Então, desce, por exemplo, para beta-alanina, citrulina, arginina, que tô dando exemplo de alguns, né, que não tem um nível de evidência tão forte igual, por exemplo, creatina, whey e carboidratos.
carboidratos. Aí entra até os carboidratos como suplemento. Por exemplo, a palatinose, o oximase. São vários nomes aí que são, na verdade, carboidratos que a gente pode utilizar em pessoas que estão fazendo alguma determinada atividade física. Então, o que eu acho que hoje é fundamental e que todos nós deveríamos tomar ou deveríamos cogitar a introdução disso no nosso plano de suplementação. Whey protein, para a maioria das pessoas, tá? E creatina para aquelas pessoas que queiram benefício muscular da creatina. Creatina também tem a gente pode falar só sobre ela depois, mas é interessante que o nosso músculo, né, ele usa a creatina para gerar energia explosiva. Então, se a pessoa vai fazer um sprint, se ela vai chutar uma bola, né, um jogador de futebol vai chutar um pênalti, se a pessoa vai uns 100 metros livres, então no corredor, por exemplo, Isaí Bolt, a pessoa usa muito o creatinofosfato, que é o nosso primeiro componente energético da célula. Isso é porque a creatina ela serve para quê? A creatina ela serve para aumentar a explosão muscular. Explosão. Então, são forças que são realizadas num curto período de tempo. Segundos ou milissegundos. Ela traz energia. Energia explosiva. Explosiva. Se a pessoa fica correndo, por exemplo, 4 minutos, do primeiro para o quarto minuto, ela vai usar pouquíssimo creatinofosfato no corpo dela. Vai usar carboidrato, gordura, ela vai usar outras fontes de energia. Tá. Mas para a pessoa, por exemplo, que está fazendo um supino na musculação, fez 8 repetições, ela está usando bastante creatinofosfato. Tá. E quanto tempo tomando? Eu já vi falar do efeito acumulado. Que é o carregamento que nós falamos. Quanto tempo leva para sentir o efeito nela no corpo? Numa dose usual de 3 a 4 semanas. 3 a 4? Isso. Mas a gente, geralmente, quando começa a creatina, isso aí eu recomendo fazer com acompanhamento médico. A gente faz o que nós chamamos de carregamento, que é uma dose um pouco maior diária, né? Que pode oscilar de 15 até 25 gramas por dia. Que a gente pode fazer isso por 1 ou 2 semanas para a pessoa antecipar esses ganhos. Então, a pessoa que nunca tomou, ela pode fazer uma dose maior por um curto período para gerar esse carregamento, os estoques corporais aumentam e a partir daí ela começa a ter uma dose um pouco menor e de forma crônica, né, de forma sustentada. E aí vai mantendo. E aí vai mantendo, né? Mas hoje as doses variam de 3 até 6 gramas por dia de creatina, depende da pessoa, depende do objetivo. E ela ajuda na queima de gordura? Não diretamente. Tá. Diretamente não, mas se ela aumenta um pouquinho no ganho de massa muscular. Se a pessoa tem mais massa muscular, a taxa metabólica basal dela aumenta. O que é a taxa metabólica basal? Quanto o nosso corpo gasta de energia em repouso. Se a pessoa gasta mais energia em repouso, a chance dela emagrecer é maior. Então ela acelera o metabolismo. Se aumentar a massa muscular, Se aumentar a massa muscular. Exatamente. Então é um efeito que não é direto. Esses links não são diretos. Tá. A creatina aumenta o metabolismo, não. Mas a creatina pode favorecer o ganho de massa muscular que, se tiver consolidado, aumenta o metabolismo. E ajuda na recuperação muscular? Ajuda também, ajuda na recuperação pós-treino. Porque Tá. eu tenho mais energia e eu consigo aumentar um pouquinho a velocidade disso. Tá. Eu vi comentários sobre os benefícios da creatina para a saúde mental. E, inclusive, estão falando até para outras questões que estão surgindo estudos e comprovações também a respeito desse suplemento, né, que está fazendo tão bem, né? Também é outro ponto que eu gosto bastante de estudar. Tá. O primeiro órgão do nosso corpo que mais tem creatina é o músculo. No nosso tecido, nosso músculo tem muita creatina. Ele já produz naturalmente. Ele já produz, tem muito. Tá. O segundo órgão do nosso corpo, no sistema, que mais tem creatina é o cérebro. Olha. É o tecido neuronal. Ou seja, o nosso cérebro também usa a creatina como fonte de energia. Se eu dou creatina, eu também tenho um benefício cerebral em segundo plano. Como segundo aí em termos de intensidade, mas existe. Sim. Ou seja, tem estudos de creatina para tratamento de doenças neurodegenerativas, tratamento coadjuvante, claro, né? Sim. Se a pessoa tem Alzheimer, ela vai fazer todo o tratamento do Alzheimer e vai colocar a creatina se não tiver na rotina dela. Sim. Se a pessoa tiver alguma síndrome demencial, ela pode usar também a creatina. Aí, isso para tratamento de doenças. O que a gente pode usar para prevenção? Eu vou dar um exemplo. Hoje eu saí, fiquei muito estressado, acabei não dormindo bem à noite. Eu consigo, naquele dia, usar uma dose um pouco maior de creatina para ter o benefício agudo da creatina. Desde que já tenha feito aquele aquele acumulativo. Aquele acumulativo, né? Não necessariamente. Não, tá. Se a pessoa dormir mal hoje, tomar uma dose um pouquinho maior de creatina hoje, eu vou perceber que as minhas tomadas de decisão, meu raciocínio vai ficar um pouco melhor do que se eu não tomasse creatina. Eu vou testar isso aí, cara. Claro que aí vem um cuidado, né? Até para pessoas que estão escutando o podcast, não posso fazer isso cronicamente. Sim. Mas com orientação médica, eu posso utilizar um ou outro dia dessa estratégia. Tá.
Tá. Do que ficar tomando litros de café, eu consigo colocar um pouco de creatina junto. Verdade. Então, esse efeito cerebral da creatina eu gosto bastante. É algo que não é tão falado, né? É muito falado da questão muscular. Pois é. Mas que está cada vez mais tendo estudos, cada vez mais tendo embasamento científico nesse sentido. Tá. Idosos, eles podem tomar, obviamente com orientação, mas como é que é? Existe algum... Eu diria que devem. É mesmo? Eu acho que todo idoso saudável, salvo raríssimas contraindicações, que existem, mas são raras, deve tomar creatina. Olha. Whey também, tá? Whey também. Whey também. Tá. Whey, o que você recomenda? Qual que seria a quantidade ideal? Perfeito. Para quem para quem faz atividade física, obviamente atleta muda, né? Mas para quem faz atividade física, para a gente poder ter uma saúde saudável e uma composição boa aí de proteína no nosso corpo. Excelente, tá? Então, até fazendo um paralelo com a creatina. A creatina, para a gente atingir aqueles 3, 5 gramas por dia que eu comentei, 3 a 6, eu teria que comer mais de 1 quilo de carne vermelha por dia. O que quase ninguém consegue comer essa quantidade. O whey protein já é diferente. O whey protein ele é uma proteína do soro do leite. Então, o leite tem várias proteínas. Muito obrigado. Uma parte dessa proteína é o soro do leite. E desse soro do leite, eles extraem, vira o pó, que vira o whey protein. Que é uma proteína de alto valor biológico. O que significa isso? O que é alto valor biológico? A proteína ela é composta por aminoácidos. Tem alguns aminoácidos que não são produzidos pelo nosso corpo, que a gente obrigatoriamente precisa ingeri-los e que vão compor nosso cabelo, nosso olho, nossa pele, né, nosso músculo. Esses aminoácidos que nós chamamos de aminoácidos essenciais estão todos no whey protein. Então é uma proteína de alto valor biológico. Então, para recomendar o whey protein para as pessoas, o que precisa ser avaliado primeiro? O quanto de proteína que ela está ingerindo na dieta dela. Então, vamos supor que uma pessoa faça 4, 5 refeições por dia, todas com peixe, com carne, com ovos, com leguminosas, feijão, arroz, uma série de legumes. Essa pessoa pode ser que ela não precise de whey protein? Pode ser que não. Porque ela já vai ter na dieta dela uma série de aminoácidos essenciais, que é o que o whey protein dá, e ela não necessariamente não teria que suplementar. Tá. Então, a creatina, eu diria que praticamente todos nós teríamos benefícios. O whey protein depende de como que tá a dieta dela no dia a dia. Agora, na prática, o que nós vemos? É que as pessoas têm dificuldade de atingir um nível adequado de proteína de alto valor biológico. Então, para a maioria das pessoas, sim, vai ser interessante colocar 1 a 2 doses de whey protein por dia. Isso daria em torno de 25 até 50 gramas de proteína por dia, dependendo de cada caso. Esse 25 gramas seria por dose ou por dia? Por dose. Por dose. Por dose. Então, se eu tomo 2 doses de whey, é recomendado, em função da minha alimentação, eu teria que tomar 25 de manhã e 25 à noite, por exemplo. Um exemplo, exatamente. Agora, se isso é necessário ou não, depende de como tiver a tua dieta. Tá. Pode ser que seja, pode ser que não seja necessário. Então, meu ponto é, o whey protein ele precisa ser avaliado em conjunto com o restante da dieta. Diferente da creatina, que dá pra colocar independente do que você estiver comendo ao longo do dia. Tá. E eu vi que tem vários tipos de whey, né? Sim. Tem o whey hidrolisado, tem o whey... que mais? Concentrado, isolado. Qual que é a diferença desses tipos de whey? Maravilha. Aí vamos o mais básico até o mais refinado industrialmente falando. O mais básico é o whey concentrado. O que define o whey concentrado? 80% do pó tem que ser whey protein. O que significa isso? Que se eu pego 100 gramas do pó, 80 gramas tem que ser whey. Tem que ser whey. As outras 20 gramas pode ser adoçante, pode ser corante, pode ser carboidrato, pode ser gordura, independente do que o fabricante colocar. Esse é o whey concentrado. O que eu recomendo para as pessoas? Sempre olhar no rótulo e ver se é só whey mesmo ou se tem outras substâncias. Sim. Tem muito fabricante que coloca colágeno junto, coloca a proteína da ervilha. Aí não é mais whey protein, aí é um blend proteico, né? Uma mistura proteica, que pode ser bacana, mas aí não é mais 100% whey. Sim. Então, o whey concentrado seria o primeiro estágio. O whey concentrado é o que, para a maioria de nós, seria já o suficiente. Qual que é a segunda categoria? Que é o whey isolado. Para quem que ele é indicado? Para pessoas que têm intolerância à lactose. Por quê? O whey isolado, ele limpa um pouco mais, então aumenta a pureza para 85% até 90%. E esse whey isolado, ele tem uma quantidade mínima de lactose quase zero. Então, pessoas que têm intolerância à lactose, eu sempre recomendo o whey isolado. E elas tomam e se dão bem? Não tem sintomas. Não tem sintoma. Não tem empachamento, não tem nenhum sintoma gastrointestinal. Tá? E aí vem a outra categoria. Essa, na prática, a gente usa muito poucos. Em alguns casos são indicados, mas é muito pouco. Que é o whey hidrolisado. Qual que é a diferença do isolado para o hidrolisado? O hidrolisado, existe um preparo na proteína,
que ela já é digerida, ela já é quebrada previamente. Então, em vez da pessoa tomar a proteína cheia de aminoácidos, ela já toma isso picadinho, os aminoácidos separados. A gente usa muito proteínas hidrolisadas na pediatria, para pessoas, para os bebês que nascem, que não podem, por exemplo, tomar o leite materno, a gente dá proteína hidrolisada para o bebê, porque o bebê não tem o aparelho digestório desenvolvido, então ele precisa ter a proteína o mais digerida possível para já ir, absorver e acabou, vai para o corpo. Interessante. Então, o whey hidrolisado, na prática, a gente acaba não tendo com muita indicação. Às vezes a pessoa pode tomar por algum motivo específico, mas não precisa. Então, resumindo, whey concentrado para a maioria das pessoas, isolado para quem tem intolerância à lactose, hidrolisados em alguns raros casos específicos de alguma síndrome de má absorção que o adulto possa vir a ter. Tá bom. Alguns problemas intestinais, alguns problemas enzimáticos, a pessoa às vezes não digere bem e ela precisa tomar um whey que seja hidrolisado para facilitar essa absorção. Não, muito bom. É um pouco complexo, mas... Complexo, hein? Eu acho que eu expliquei. Mas ficou claro para mim. Nossa, ficou muito até claro. Completa porque demais. eu via, e aí você vê, obviamente, a diferença de valores, né? Nós temos valores muito altos de um para o outro, né? Muita diferença. Chegar, eu acho que ao dobro, até o triplo no hidrolisado, por exemplo. E aí minha cabeça de ignorante, eu olho aquilo ali e falo, bom, acho que se eu comprar o mais caro, eu vou ter mais músculo. Nada a ver. A maioria das pessoas com concentrado teria o mesmo resultado que ela teria com o hidrolisado. Olha só, aí já mudou, hein? Aí daí que vale realmente ter uma orientação médica, saber como que tá. Aí volta naquilo que a gente conversou, né? De saber o status de saúde da pessoa para indicar a melhor suplementação para ela. Tá, perfeito. Agora, o pré-treino, ele pode ajudar aquela pessoa que tá com preguiça de ir pra academia. Não só ajuda, como às vezes possibilita ela ir, né? Pois é, porque eu vejo muita gente falando, nossa, eu não gosto de fazer musculação, eu não gosto de fazer atividade física, eu tenho preguiça e não sei o quê. E eu vejo muita gente falando do pré-treino, né? Ele pode ser uma ferramenta poderosa? Pode. O pré-treino, né, são um conjunto de substâncias que a gente utiliza justamente para o treino e que ela vai variar muito quais substâncias elas vão variar do objetivo da pessoa, se ela quer ganhar massa, se ela quer engordar, e também vão variar da modalidade esportiva. Então, o pré-treino de um corredor é diferente de um pré-treino que vai fazer crossfit. Olha. É diferente, não é o mesmo pré-treino para ambos. O pré-treino ele pode ter duas categorias de substâncias. São as substâncias estimulantes. Cafeína é uma delas, então a gente pode colocar cafeína no pré-treino. Tá. Existem as substâncias que aumentam a resistência muscular. Ou seja, a pessoa consegue fazer mais volume de treino se sentindo menos fadigada ao longo desse treino. Um exemplo, por exemplo, a beta-alanina que eu comentei antes. A beta-alanina é um suplemento, não sei se já tomou alguma vez beta-alanina. Nunca tomei. A beta-alanina é um suplemento bastante famoso nos últimos anos. Já ouvi falar. E ele é um suplemento que até causa um efeito colateral interessante, que ele causa um pouco de coceira nas extremidades, que a gente chama de parestesia. Então a pessoa fica toda se coçando. Nossa Senhora. Isso é um efeito esperado da medicação. É mesmo? É um efeito esperado. Não é nada que está acontecendo de ruim no corpo, mas é um efeito colateral, né? Sim. E ela aumenta um pouquinho a resistência à fadiga. Então a pessoa, como na musculação, por exemplo, em vez de fazer 8 repetições, ela consegue fazer 10, porque ela chega da 8ª para a 9ª menos fadigada. Então ela prolonga um pouco a sensação de fadiga. E aí tem inúmeras substâncias que podem fazer isso também. Então, o pré-treino, ele seria bastante individualizado, de acordo com o objetivo e modalidade da pessoa. Mas eu acho que algum pré-treino, com certeza, a grande maioria das pessoas vão ser beneficiadas de tomar. Vão ter um ganho, né? Sim. Os pré-treinos comerciais, né, os que estão na loja de suplemento e tudo, geralmente eles são um meio termo de tudo. Então, eles põem um pouquinho de estimulante, com um pouquinho de aumento de substâncias que aumentam a resistência muscular, e aí meio que fica uma coisa híbrida, mais generalizada. O que eu sempre faço no consultório, eu vejo isso, eu avalio a pessoa, vejo qual é o estado de saúde dela, vejo qual que é a modalidade dela e faço um pré-treino manipulado, por exemplo, para ela. É possível? É possível. Eu falo a substância que eu quero, na dose que eu quero, a farmácia de manipulação manipula para ela. Tá. Manda na casa dela. Que legal. Esse seria o suprassumo, digamos, da individualização da suplementação. Mas, por exemplo, se a pessoa quiser ir lá na loja ou em algum local, ele quer um para prolongar a força, para ganhar mais músculo e perder mais gordura. Qual que seria o mais indicado? Assim, você teria uma mistura aí de cafeína com beta-alanina que a gente acabou de falar. Perfeito. Tá. Isso aí iria para essa linha mesmo. Sim. Tá. Exatamente. Tá bom. Show. Maravilha. Muito bom. Podemos ir então agora para os remédios? Com certeza. Que eu acho que isso é importante. Eu vi em algum lugar que estavam... Acho que foi uma amiga que falou para mim que uma pessoa estava consultando em fazer uma cirurgia bariátrica. E que os médicos estavam falando que estavam evitando fazer, que possivelmente com o avanço da medicina
essas cirurgias provavelmente vão cair totalmente em desuso, não vai mais usar mais. É exatamente esse caminho que a gente tá trilhando na ciência e na medicina mundial. Tá. Lembra que eu comentei da incidência, né, de quanto que aumenta a obesidade e sobrepeso no mundo? É justamente no último ano, isso de 2024 para 2025, nos Estados Unidos, e a gente tem dados mais adequados dos Estados Unidos, que a gente percebeu que estagnou o crescimento. Não cresceu o número de obesos e sobrepesos nos Estados Unidos de 2024 para 2025. Olha. Uma das coisas que aconteceu nesse ano foi justamente o lançamento de medicações, por exemplo, o Mounjaro, que é a tirzepatida, e outras medicações de combate à obesidade, e que o lançamento dessas substâncias foi de forma simultânea à estagnação do crescimento da obesidade nos Estados Unidos. Ou seja, a gente está dentro de um patamar farmacológico que realmente vai mudar o jogo daqui para frente de quem precisa emagrecer. Muito legal, hein? Interessante isso, né? Então, estava aumentando, realmente, a obesidade, o sobrepeso, é um problema que está aumentando nos últimos anos, mas agora, a gente está falando isso de 6 a 12 meses, existe uma estagnação que a gente conseguiu evidenciar isso lá nos Estados Unidos e que provavelmente o resto do mundo também vai ter esse mesmo comportamento conforme essas substâncias, né, sejam mais pulverizadas no globo e que a gente consiga utilizar em mais larga escala. E é interessante porque vindo dos Estados Unidos, que é um povo que come, a gente sabe como é que é a alimentação deles. É bem desafiador, a alimentação dos caras é muito ruim. Você tá sendo até eufemista a falar de desafiadora. É uma dieta bem ruim, né? Bem ruim. E eles não têm um hábito de fazer exercício, né? Então, se lá tá estancando, né, esse problema, é bem promissor. É muito promissor. É claro, a gente está falando de dados muito recentes. Tá. A gente tem que esperar para ver se isso vai se consolidar nos anos futuros. Mas são dados muito, não só promissores, mas eu fico extremamente feliz de estar divulgando ele aqui no podcast contigo, porque realmente é algo muito bacana do ponto de vista de saúde mundial, né? Então, falando das medicações, qual é o grande lançamento aí, né, dos 2 últimos anos em termos de tratamento anti-obesidade? É justamente a medicação que nós temos o nome comercial de Mounjaro. Tá? O Mounjaro, o que ele é? É uma substância chamada tirzepatida. Ela veio como sucessora do Ozempic. Já ouviu falar do Ozempic? Já, eu tenho dúvida também sobre ele. Isso, ela veio como sucessora. O Ozempic é uma medicação que nós chamamos de análogo de GLP-1. GLP-1 é um hormônio que é produzido no intestino, tá? Até para explicar o Mounjaro, seria interessante, eu vou até explicar o que era o Ozempic, porque eu já emendo com o que o Mounjaro faz. Perfeito. Então o Ozempic nada mais é do que isso, é um análogo de GLP-1. GLP-1 é um hormônio incretínico que nós falamos, que é produzido lá no nosso intestino. Todos nós, a gente come, o alimento passa por uma porção do intestino e o nosso corpo libera essa substância chamada GLP-1 na corrente sanguínea. O que esse GLP-1 faz? Isso nas pessoas normais, não estou nem falando da medicação ainda. A medicação, ela mimetiza essa substância. Todos nós temos GLP-1 circulante, quando nós comemos. E esse GLP-1, ele faz 2 coisas. Ele dá saciedade e ele acelera um pouquinho o metabolismo. Tá? Só que quanto dura o GLP-1 em pessoas normais? Quanto que ele dura na corrente sanguínea? De minutos. Ele dura minutos. 1 a 3 minutos em alguns estudos, até 5 minutos em alguns estudos. Claro que depende da passagem lá do alimento no intestino, mas ele dura muito pouco tempo. O que a indústria farmacêutica fez em torno de uns 15, 20 anos atrás, que foi com o Ozempic? Eles pegaram essa substância e fizeram com que ela durasse 7 dias em vez de minutos. A pessoa aplica o Ozempic na barriga uma vez por semana e pronto. Ela tem aquela substância que durava minutos, que agora dura 7 dias. Ela tem mais saciedade e ela tem uma facilidade de fazer uma dieta hipocalórica, uma dieta com déficit calórico para ela emagrecer. Efeitos colaterais dessa substância: náuseas, vômitos e sensação de fadiga. Isso é o que era o Ozempic até então, que era para tratar diabetes e que viram que os diabéticos estavam emagrecendo e virou para tratar a obesidade após isso. Isso eu estou resumindo. Perfeito. De forma resumindo bastante aqui como foi a história com o Ozempic. Que foi uma medicação que era muito popular, ainda é. Aqui no Brasil ainda é. Eu vejo muita gente usando ainda. Muita gente usando, tá? O que foi feito com o Mounjaro? Além dessa ação GLP-1, eles acrescentaram um outro hormônio chamado GIP, que é semelhante ao glucagon, né? O hormônio semelhante ao glucagon. O que faz esse GIP? Diferente do GLP-1, ele não causa tanta saciedade, mas ele tem um efeito termogênico.
Ele tem um efeito lipolítico, que nós falamos, com efeito de queima de gordura. Ele tem um efeito de... Ele deixa mais difícil de armazenar gordura e facilita o processo de queima de gordura, quimicamente falando. Ou seja, inventaram uma medicação que tem os efeitos do Ozempic, só que mais potentes, com menos efeitos colaterais. Cara, muito bom isso aí, velho. Aí, para quem que é indicado essa medicação? É isso que é interessante falar aqui no podcast. Para pessoas que têm obesidade e que têm um diagnóstico lá nos fenótipos da obesidade, aquele baixo metabolismo. Então tem que realmente fazer um exame, uma investigação profunda para saber. Eu diria profunda é o ideal, mas eu diria que tem pelo menos uma investigação mínima, vai? Mínima. Eu não recomendo ninguém a sair tomando medicação sem saber o que está acontecendo com o corpo dela. Tá, isso que você está falando é muito legal, porque as notícias que a gente tem por aí, que tem todo mundo tomando Ozempic a rodo, velho. Agora teve uma mudança, faz 2 meses que antes comprava na farmácia sem receita. Hoje, todas essas canetas emagrecedoras, todas precisam de receita controlada na farmácia. O Mounjaro também é caneta? O Mounjaro também é caneta. Tá. Também é caneta. Também é caneta. Tá? Os dois são canetinhas. E ambos precisam de uma receita controlada para ser comprados nas farmácias brasileiras. Isso mudou agora, faz 60 dias. Antes qualquer um entrava lá e comprava. Nossa, cara. Hoje já tem esse controle maior. Mas são medicamentos altamente promissores. Só para você ter uma ideia, estudos de 6 meses, as pessoas perdem quase 25%, 30% do peso total do corpo em 6 meses. Porra, meu. É muita coisa. É muita coisa. Isso nos estudos com doses maiores, claro, mas perde muito. E o Mounjaro, ele não tem tanto efeito calórico? Efeito calórico não, desculpa, efeito colateral. Menos. São os mesmos Ozempic, só em menor intensidade. Intensidade. Pode dar um pouquinho de náusea, pode ficar um pouquinho empachado, mas aí, como médico, o que eu olho, né? Tem um benefício que é gigantesco quando bem indicado, com um malefício, que seriam os colaterais, muito bem tolerados. Não é que não tem colateral, tem, mas ele é muito pouco perante ao benefício que ele traz. Lógico. Então vale muito a pena. É uma medicação que, quando bem indicada, está salvando algumas pessoas de ir para cirurgia bariátrica, está salvando algumas pessoas de infartarem daqui a 10 anos, está salvando relacionamentos, aí entra na questão social da imagem corporal, de como a pessoa se vê, está melhorando a autoestima, está causando prosperidade. Eu estou vendo isso. Lá no consultório, a gente acaba ficando próximo dos pacientes, né? Hoje a gente está falando questões mais técnicas, mas o quanto isso melhora a saúde, como impacta na vida da pessoa, de como ela se vê, de como ela se porta, de como ela experiencia o cotidiano dela, é impressionante. Muda a vida, né, doutor? Muda a vida. Aí vem para uma discussão filosófica, né? De, estamos aqui por um período curto, né? Todo mundo tem prazo de validade. Como que a gente aproveita? Qual o nosso propósito? O que nós queremos gerar de impacto nos nossos familiares e amigos? Com certeza, dependente da crença de cada pessoa, independente da linha de pensamento de cada pessoa, estar mais saudável vai fazer com que ela atinja isso de forma mais fácil. Com certeza. E aí uma dúvida que eu tenho é o seguinte... Como que você define que alguém tem que tomar o remédio? Você primeiro parte para uma dieta e uma atividade física, não deu resultado, já vai para o remédio, ou logo no início você já determina, nós vamos ter que atacar pelas 3 vias? Perfeito. Excelente pergunta. Primeiro ponto esse é o start, né? Tem que ver se a pessoa tem indicação ou não. Qual que é a indicação formal do uso de medicações dessa? Se a pessoa tem obesidade, certo? E se ela tem na avaliação clínica, na anamnese que nós falamos, né, no nosso interrogatório médico na consulta, se ela tem esse aspecto do metabolismo baixo como uma possibilidade alta de existir. Se ela for obesa e tiver isso, é indicado entrar com medicação. Então, sim, a resposta é, se ela tiver esses 2 fatores, eu falo para ela começar com o medicamento junto. Por quê? Eu vou fazer uma analogia contigo. Eu quero chegar daqui até Goiânia. Eu quero ir até Goiânia. Eu posso ir de charrete, eu posso ir a pé, eu posso ir de carro, eu posso ir de jato. Eu sempre falo esse paralelo. A medicação, ela facilita o encontro do nosso objetivo. E aquela questão, isso vai não só facilitar metabolicamente falando, ou seja, quimicamente falando, mas ela também vai ajudar nas escolhas da pessoa. Então eu consigo encurtar muito mais esse tempo. Sim. Por que eu vou falar, pessoal, vamos tentar dieta e treino, fica aí 3, 6 meses e correr o risco dela não conseguir atingir um resultado que eu sei que ela vai ter com a medicação, que é altamente bem tolerada, que tem indicação, que não vai gerar dependência, que no pós-tratamento eu sei como tirar essa medicação, eu sei como fazer ela manter aquele peso perdido, não ter o efeito sanfona. Se eu sei de tudo isso, se eu sei que vai fazer bem para ela, não tem por que não fazer.
Sim. Nesses casos. Sim. Não é para todo mundo, tem que ter critérios de entrada, mas se tiver critérios de instalação de um tratamento medicamentoso, não tem por que não entrar. A gente só vai estar adiando uma coisa que é facilmente resolvida no agora. Lógico, e também porque às vezes a gente vê muito essa discussão na sociedade de falar que a pessoa ela é obesa porque ela é uma escolha, né? Não é. E é uma questão de saúde, né? Sim. O corpo dela não responde muitas vezes a uma dieta e é uma questão de exercício. Exatamente. Porque o cérebro já está condicionado, né? A genética dela já está levando para uma direção. Exatamente. Quando você entra com remédio, você está modificando, pelo que eu estou entendendo aqui, aspectos que vão levar a alcançar o objetivo. E são Isso é sustentável, né? E são modificações que são sustentáveis. Olha que interessante. Mesmo depois, quando eu tiro a medicação, que tem uma técnica de tirar, tem toda essa questão. O corpo dela mantém, né? Mantém. Ele tende a manter. Contanto, claro, que tenha sido um tratamento adequado. Eu não posso parar abruptamente. Tem uma individualização também em como que eu tenho que fazer o descenso dessa medicação. E essa medicação deve ajudar também a pessoa a manter os hábitos saudáveis. Muito, né? Muito. Eu acho que até para ficar com uma mensagem aqui no podcast, né? Obesidade é complexo. Não tem como a gente deixar isso mais simples do que ela realmente é. Sim. Existem escolhas pessoais na obesidade? Existem. Existem aspectos hormonais endócrinos? Existem. Existem aspectos genéticos? Também existem. É multifatorial. Sim. E existe as pessoas que tomam remédio para fugir do exercício e da alimentação saudável porque ela quer resultado sem esforço. Tem pessoas que querem ser emagrecidas do que emagrecer, né? Eu sempre gosto de usar esse paralelo, né? Legal. A ideia dessas medicações não é emagrecer a pessoa na marra. A ideia é facilitar algo que está realmente defasado no metabolismo dela, na saúde dela. Sempre a base, que é ter uma dieta estruturada, seguir 80% do tempo, ter exercício físico, ter uma rotina aí de manejo do estresse, isso é fundamental e depois a medicação facilita muito o processo. Tá. Mas uma coisa não pode vir antes da outra. Perfeito. Tem que ser o ideal que seja tudo de forma simultânea. E não adianta a pessoa querer fazer um movimento para cortar caminho, né? Não tem como, não tem como. O básico precisa ser feito sempre. Aí não é sustentável, né? Exatamente. Aí é o contrário do tema do podcast. É o emagrecimento insustentável. Insustentável, né? Seria o que a gente não conseguiria. E qual que seria a relação saudável entre proteína e gordura? A proporção saudável que você vê que a gente tem que estar atento e para um atleta e talvez para pessoas que não são atletas, são pessoas que buscam qualidade de vida e querem suas vidas transformadas para melhor. Maravilha. Isso você diz no ponto de vista dietético, correto? Quanto a gente está ingerindo de proteínas ou gorduras. Isso. Existem algumas linhas. No passado, né, os nutricionistas falavam que pouca proteína já era o suficiente. Hoje, cada vez mais, a gente está tendo uma importância maior da proteína na dieta. A proteína ela faz duas coisas. A proteína facilita com que o nosso corpo se reestruture, ou seja, ganho de massa muscular, manutenção de funções orgânicas. A proteína é importante para isso. Mas também a proteína ela gera saciedade, por exemplo, no contexto de emagrecimento. Olha. Proteína, o alimento proteico, como ele é um pouco mais demorado para ser digerido, ele gera mais saciedade, por exemplo, do que o pão. Então eu vou dar, se você tiver um bife ou um pão, se você comer o bife, você vai ficar horas saciado. Se você comer o pão, dá 30 minutos, você quer comer mais alguma coisa. É por conta disso. Por isso que não pode comer pão. Ou qual que seria o racional? Misturar os dois, comer o pão com carne. Né? Comer o pão com carne. Tá. Porque aumenta a minha sensação de saciedade. Isso é uma outra dica também importante pro pessoal, né? Nunca deixar um macronutriente, né? Uma refeição só com carboidrato, com pouca proteína. O ideal é ter um equilíbrio. Porque gera uma saciedade maior, gera uma resposta metabólica diferente daquele alimento. Tá. Né? Então, se eu comer uma fruta com whey protein, é diferente de eu comer uma fruta sozinha. Se eu comer um pão com ovo, é diferente de eu comer o pão sozinho. Tá? Mas voltando, né, para os valores ideais. Tá. Para uma pessoa, eu diria que é pelo menos 1,2 gramas de proteína por quilo corporal. Isso na dieta geral. E de gorduras e carboidratos vai variar muito do metabolismo de cada um. Tem pessoas que, por exemplo, pessoas que são pré-diabéticas, pessoas que têm sobrepeso, o ideal é a gente deixar o carboidrato um pouco mais baixo. Pessoas que são atletas, que fazem 2, 3 sessões de treino por dia, é ideal que o carboidrato fique um pouco mais alto e a gordura mais baixo. Então, proteína, eu diria que para praticamente todos nós, acima de 1,2 gramas por quilo corporal. Mas gorduras e carboidratos vai depender muito de qual estilo de pessoa que eu estou fazendo. Geralmente o atleta vai precisar de um pouco mais de carboidrato, né? A pessoa que faz muita atividade física, e a pessoa que é um pouco mais sedentária vai precisar de menos carboidrato. Mesmo falando eu não estou nem falando de... eu estou considerando até pessoas que têm dietas com balanço calórico parecidos, mas a proporção entre gorduras e carboidratos vai variar de acordo com as demandas físicas dela. Tá. E no homem, quando ele forma bastante gordura, qual que é a região que mais
Porque eu sempre ouvi muito falar, né, que a gordura acumulada é a última a ser eliminada, né? Exatamente. No homem nós temos o perfil androgênico, né, de distribuição, que é a pera, né? A gente fala, o homem é a pera e a mulher a maçã. Então, a gente tem no homem um acúmulo de gordura visceral maior, né? Então, a gente tem aquela barriga de chope do Sim. homem, isso é muito comum, né? Sim. Com as pernas mais finas. Na mulher, já o quadril, as coxas um pouco mais com acúmulo de gordura. Então, a mulher tem realmente o aspecto ali mais de maçã. O acúmulo da mulher é mais proporcional do que o do homem. O do homem vai tudo para a barriga. A mulher distribui um pouco mais, principalmente na região das coxas e das pernas. E é mais difícil perder, né? Essa região, na mulher, coxa é uma das queixas que eu mais... Coxa e, claro, abdômen também, mas coxa nas mulheres incomoda muito. No homem é barriga, 100%. Sei. E o homem que tem aquela barriga dura, grande, meia dura, ela é gordura visceral? Como é que identifica essa gordura visceral? A gordura fica nas vísceras por dentro? Exatamente. Nós temos dois tipos principais de gordura corporal, que é a subcutânea, que é o que a gente aperta, o culote. Esse que você está apertando aí é a subcutânea. A gordura que está interna, ela proporciona volume no nosso abdômen, né? E como a gente consegue identificar a gordura visceral? Claro, pela circunferência abdominal já nos dá um indicativo grande que tem gordura visceral. Tá. Então, na medicina eu gosto de brincar assim, né? Se é peludo, late, tem focinho e tem rabo, é cachorro. Então, na medicina, se a pessoa tiver uma circunferência abdominal de 120 centímetros, óbvio que a gordura visceral dela vai estar aumentada. Tá. É uma relação causal muito forte. Sim. Então, mas o ideal para a gente ver a gordura visceral seria por bioimpedância ou por ressonância magnética ou por DEXA, que é um aparelho lá de densitometria óssea que a gente calcula a gordura visceral. Mas se a pessoa tiver uma circunferência abdominal acima de 110, é muito provável que a gordura visceral dela esteja aumentada. Então, sim, essa gordura mais dura, esse volume, é de gordura visceral. É mais difícil perder daí, né? É mais difícil de perder, tá? E nós temos tratamentos até específicos para isso, né? Às vezes um pouco mais de cardio, isso tudo ajuda na queima de gordura visceral. O problema da gordura visceral é que ela é mais maléfica para a saúde do que a gordura subcutânea. A gordura visceral, ela gera mais processo inflamatório e ela está mais relacionada com doenças cardiovasculares do que a gordura subcutânea. A gordura subcutânea é mais boazinha, metabolicamente falando. Que é essa que eu toco aqui. Que é o do pneuzinho. Pneuzinho. Exatamente. Esse pneuzinho lateral também, né? Também, é tudo subcutâneo. Só que esse lateral é bastante difícil de perder. Porque é uma região que tem muito adipócito, uma região que tem muita célula de gordura. Tá. Então é mais difícil. Todos nós, tá? O culote, a região abdominal, é mais difícil de perder. Mas aquele volume abdominal robusto que algumas pessoas têm é gordura visceral pura. Tá. Interessante, hein? Bacana. Nós temos aí o perfil que tem dificuldade de perder e o meu perfil, cara, eu queimo caloria dormindo, parado. Eu falo pro pessoal que eu fico às vezes 5 meses para ganhar, sei lá, 2, 3 quilos. Aí eu tenho ali uma semana estressante, cara, eu perco o dobro. É muito fácil, obviamente. E aí o pior é quando a gente perde, não perde só gordura, perde músculo, né? Perde. E é o pior que interessante. Aí no seu contexto, a gente tem o biotipo do ectomorfo. O que é esse biotipo? É um biotipo que tem um metabolismo mais acelerado. Então você tem dificuldade de ganhar massa muscular, mas também tem facilidade de perder gordura. É. Então existe esse lado, para pessoas como o seu caso, qual que é o ideal? A gente tem um aumento de ingesta calórica, então ter mais proteínas, mais carboidratos, mais gorduras e adequar o volume de treino. Eu sei que você dá bastante aula aqui, então você está bastante ativo aí no seu dia a dia, isso corrobora para um gasto energético ainda maior. Eu ainda caminho 6 km por dia. Não todo dia, mas quase todos os dias eu estou caminhando 6 km. Eu faço musculação de 3 a 4 vezes por semana. É super ativo fisicamente. Super trabalho ativo. 3 turnos né? Os 3 turnos, literalmente, eu trabalho direto. Haja energia, né? É muita Haja energia. E aí tem que se alimentar. Aí no seu caso, até suplementação de calórica seria interessante. E aí eu tenho um problema, porque se eu como muito, eu fico estufado e eu fico meio letárgico, meio lento, mal-humorado. Então eu tenho que comer sempre pouquinho, em várias quantidades. Fracionado. Fracionado, né? Porque que é uma estratégia que a gente usa também, quem tem perfil ectomorfo. Olha que interessante. Tudo que a gente está comentando de obesidade, você tem o contrário. O contrário. Você tem uma facilidade de ter saciedade, você tem um metabolismo acelerado. Por isso que você nunca vai ter na sua vida sobrepeso. A não ser que o estilo de vida mude abruptamente, mas se você manter o que você está fazendo hoje por anos, não vai ter ganho de gordura. E com a musculação eu senti um ganho de massa muscular. Exatamente. Eu senti ao longo do tempo, aí, dos meses, aí a gente vai sentindo... Musculação é o principal, é o estímulo mais eficaz para ganho de massa muscular. Tá. É o estímulo mais eficaz, em termos de atividades que nós podemos fazer para isso. Né? Existe idade que dificulta mais a perda de peso?
Em tese, quanto mais velho nós ficamos, mais o nosso metabolismo tem uma dificuldade de queimar gordura, tá? Então, isso começa lá dos 25, 27 anos de idade, o metabolismo ele vai caindo a partir dessa idade até o fim da nossa vida, né? Eu sempre falo, né? Existem as pessoas fora da curva. Então, existem as pessoas que estão com 45, 50 anos e que têm que ter um metabolismo altíssimo, super fácil de queimar gordura, mas não é a regra, é a exceção. A regra é realmente a pessoa ficar cada vez mais difícil de perder. Então, é totalmente um paciente obeso de 55 anos de um paciente obeso de 28. A resposta costuma ser bem mais rápida e fácil no paciente de 28 anos. Tá. E com relação aqui à dieta, né, de pouca caloria, né, que a gente fala que é uma dieta que as pessoas vão viver mais, né, se elas consumirem menos caloria. Okay. Isso procede? Procede. Aí a gente entra no ramo da longevidade. Sim. Tá? Também é outro assunto que eu gosto bastante, tem várias questões interessantes relacionadas à composição corporal. Existem estudos que relacionam períodos de jejum e dietas hipocalóricas a uma longevidade maior. O que significa isso? Esses estudos foram feitos tanto em populações, né? Então, já achou aquele documentário no Netflix que fala das Blue Zones? Não. Não? São zonas no mundo onde as pessoas são muito longevas. Mas já ouvi falar. São locais do mundo onde as pessoas vivem acima da média. E uma das coisas em comum dessas pessoas é justamente ter um consumo calórico que nós chamamos de isocalórico, ou seja, tudo que ela consome ela gasta, ou levemente hipocalórico, tá? Até para explicar o porquê acontece isso, né? O nosso corpo ele tende a se adaptar a choques. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente faz um choque, por exemplo, metabólico no nosso corpo, ou seja, faz um exercício muito intenso, eu faço um HIIT, por exemplo. Vou lá na esteira, corro 1 minuto, descanso 2, corro 1 minuto, descanso 2. Eu dou um choque naquele período do nosso corpo, ele tende a se adaptar e melhorar a condição cardiorrespiratória. Se eu vou numa sauna, aumento a temperatura do meu corpo e depois eu saio da sauna, vou na água gelada. Esse choque térmico tende a melhorar a minha imunidade, tende a melhorar a minha vasodilatação, tende a melhorar a minha circulação sanguínea. Se eu vou para esse raciocínio na dieta, também segue. Se eu dou alguns pequenos choques pro meu corpo, se eu deixo de dar ele um pouquinho de energia todos os dias, ele tende a se adaptar por isso e produzir energia de maneira mais eficiente. Ele se torna mais eficiente para suprir um déficit pequeno, aí está o ponto, tem que ser pequeno, de calorias por dia. Então, o que os estudos falam? Que eu ter uma dieta um pouco hipocalórica, em torno de 200 até 300 calorias por dia, isso mesmo em pessoas com IMC normal, que é o índice de massa corpórea normal, faz com que a gente viva mais, de 5, 10 até 15 anos a mais do que se eu tivesse uma dieta hipercalórica ou isocalórica todos os meus dias. Que legal, hein? Né? E qual que é o racional por trás? Eu estou fazendo com que o meu corpo se adapte a um pequeno estressor ali controlado. Né? Então, sim, fazer jejum em alguns pontos aumenta a longevidade. Existem estudos com ratos que falam isso, de jejum. Existem estudos até químicos, né, lá com células já in vitro, que também falam que ela reage melhor quando ela é privada de energia até certo ponto. Até certo ponto. Mas também, de maneira sustentável, a gente também consumir um pouco menos do que o que gasta. É mais saudável, É mais saudável. Eu acho que todos nós deveríamos consumir pelo menos 100, 200 calorias a menos do que nós estamos gastando. Eu me sinto super bem. Eu tô sempre em déficit. É isso. Mas aí, o que justifica que você não está perdendo... Por que você não está perdendo peso agora? Porque o seu corpo se adaptou a esse déficit. Sim. E essa adaptação ela é benéfica do ponto de vista da longevidade. E eu me sinto super... com bastante energia, cara. Acordo pilhado. Hoje eu acordei 5h30 da manhã. Puta, dei aula de manhã. Falei, puta, hoje eu vou gravar um podcast legal. Então eu acordei com muita energia, cara. Assim, e não tomei nada de suplemento. Tomei um café, comi um pedaço de pão, tô aqui. E acabou. Hoje o meu café da manhã hoje foi proteína e fruta. Eu comi ovos mexidos com fruta, só. Eu tenho que seguir seu exemplo, comer proteína. É isso, né? Então realmente é legal como esses pequenos choques controlados fazem com que o nosso corpo se adapte e se reaja melhor tanto no longo prazo quanto no curto prazo. Tá. Bom, estamos chegando no final do nosso podcast aqui, do nosso episódio. E eu queria fechar aqui fazendo uma pergunta para você sobre o impacto na qualidade de vida dos seus pacientes, que você vê nas pessoas, na questão social, na questão da saúde, na questão de propósito, né? Pra você seguir um propósito. Eu sou romântico, cara. Eu sou da velha guarda, eu acredito em propósito. Tem até um episódio meu que vai entrar antes do seu, que eu falo sobre isso.
Então, acho que quando você tem propósito, você enxerga mais longe, você quer ir mais longe, você enxerga as dificuldades como uma maneira de você se melhorar, se desenvolver. Então, isso para mim, cara, tem um preço muito grande. Com certeza. E o que me chamou a atenção do teu trabalho, doutor, é que você tem uma chamada muito para a qualidade de vida, de você se relacionar melhor, de você pensar melhor, com clareza, de você ir mais longe. E isso faz uma diferença. Não é só tratar o corpo como uma máquina. Exatamente. Mas ela se vira algo melhor. Então eu queria fechar com você assim, o que seria que você deixa de mensagem para as pessoas que estão nos assistindo agora. Maravilha. O que não... Ter esse mindset de crescimento, encarar as nossas adversidades como desafios, ou realmente, né, se propor a resolver em vez de ficar reclamando. Quando nós temos, da parte médica, quando nós temos uma saúde sólida, uma saúde fisiológica sólida, e o que significa no que nós estamos conversando hoje, saúde fisiológica sólida? É uma composição corporal adequada, é um estilo de vida saudável. Então, quando nós estamos com a saúde fisiológica sólida, a nossa saúde mental vai junto e a nossa saúde espiritual também vai junto. Se esses 3 pilares estão em harmonia, se esses 3 pilares estão se comunicando em alta performance, nosso cotidiano é automaticamente melhor. Então, cuidar da saúde é um pilar tão importante quanto saúde mental. A nossa saúde fisiológica é tão importante quanto a mental, que é tão importante quanto a saúde espiritual. Sim. Tudo anda junto. Então, ter propósito, você tem propósito hoje porque você está saudável do ponto de vista corporal e porque você tem uma saúde mental boa também. Isso faz com que a sua saúde espiritual seja forte também. Com certeza. Cara, tudo de bom. Muitas coisas aqui que eu aprendi hoje, que eu vou mudar minha rotina, principalmente com relação à alimentação e também atividade física. E ter um olhar diferente até para as pessoas que estão próximas a nós, né? Sim. Que estão passando por questões de dificuldade em função de sobrepeso. Muito. Então, acho que... E o quanto que isso impulsiona a gente ter uma qualidade de vida melhor, né? Com certeza. Para autoestima, para o relacionamento. A gente tem que se cuidar. A gente tem que se cuidar para não só estar bem conosco mesmo, mas também se relacionar melhor com as pessoas ao nosso redor. Porque essa foi uma máquina que nos deu nessa vida para a gente poder seguir nela aqui, né? Então, a gente tem que ter carinho por esse corpo. Carinho. Né, não pode negligenciar, não pode deixar de lado. A gente não pode priorizar outras questões do que isso. Né? As pessoas às vezes estão priorizando o trabalho, estão priorizando prazeres mais efêmeros no cotidiano dela, esquecendo da solidez da saúde. Isso é verdade. E é interessante, me ver um insight aqui agora, o quanto que eu tenho esse zelo, esse cuidado pelo meu corpo, é o quanto que eu também zelo pelos meus relacionamentos, pelo meu projeto de vida, porque a máquina, se ela tá bem, eu vou estar, 100% focado para outras coisas. Então, né? A gente divide isso em categorias. Essas categorias que a gente colocou agora, a gente divide para tornar didático. No fundo, é uma coisa só. É uma coisa só. É uma coisa só. A gente só divide para tornar didático, tornar ele factível de ser comunicado. É tudo uma coisa só. Muito bom. Doutor Lucas, as pessoas que quiserem te contactar, por que caminho elas podem fazer? Maravilha. No Instagram, tá como @drlucasgalera, @Dr. Lucas Galera. As pessoas já têm lá o link na bio, vai direto pro meu site, vai direto para um agendamento de consulta. Eu posto aí conteúdos semanais, sempre falando um pouquinho do que nós conversamos hoje aqui no podcast. Minha clínica, né? Ela aqui tá na Zona Sul de São Paulo, aqui no bairro do Brooklyn, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, número 110. Pertinho daqui, hein? Pertinho daqui do podcast, do lado. Na clínica trabalha eu e minha esposa, que também é nutróloga. Então, nós inauguramos esse ano, no dia 10 de fevereiro, uma clínica muito bonita. A gente recebe todos com muito carinho. Então, eu diria que a pessoa pode me procurar pelo Instagram, pode me procurar pelo Google também, tá como DR Lucas Galera. Tem alguns depoimentos bacanas lá. E com certeza, todo mundo que vier buscar ou que quiser algum tipo de ajuda, vai ser muito bem-vindo. Eu vou, com certeza, atender de uma forma muito completa e muito feliz de ter sabido que a pessoa me conheceu pelo podcast ou que ela escutou algum conteúdo meu e que buscou se cuidar, buscou fortalecer a base dela para melhorar de vida. Legal, eu vou deixar nas nossas descrições aqui, né, todos os contatos para quem tiver interesse em buscar aqui. E fechamos mais um episódio, tá? Nos vemos no próximo. Tchau, tchau.